Fala aí, galera antenada, aqui é Alexandre Leles para o nosso Papo Digital. Todos os dias, dicas e conteúdos para o seu desenvolvimento aqui no digital. Olha só, galera, começando o dia em altíssima vibração e vibração positiva, porque é isso que realmente importa para o nosso sucesso aqui dentro do marketing digital. Galera, duvida? Ouve aí alguns podcasts, alguns episódios anteriores e você já estará familiarizada com tudo isso que a gente apresenta aqui e, claro, galera, com o único intuito: respeitar o seu momento da sua jornada no digital e, claro, galera, repleto, cheio, completo de mindset digital de crescimento, porque é muito importante isso para a sua jornada dentro do digital. E olha só, galera, começando bem aqui o nosso mês, isso mesmo, o mês, não, ainda não começou não, né? Hoje é o último dia do mês. Por sinal, um beijão, meu filhão Enzo Leles, isso mesmo, completando 15 aninhos hoje, isso mesmo, galera, muito sucesso, muita luz, muita saúde para você, meu filho, e para todos vocês que ouvem aqui o nosso podcast. Galera, e olha só, hein, tava já me antecipando aqui, falando que é o primeiro dia do mês, né, de agosto, não, amanhã. Hoje é o último dia do mês de julho, isso mesmo, e com este último dia a gente vai aqui, falar sobre o quiz digital que chegou ontem para você com a seguinte pergunta: qual é a métrica que avalia o custo de um cliente em um projeto? Galera, parece brincadeira, né? Mas quando a gente começa dentro do marketing digital, a gente não dá tanta atenção para esta métrica, isso mesmo, né? Essa métrica que avalia o custo de um cliente. Por quê? Porque é natural, né, galera? A gente começa um projeto, claro que de acordo com os nossos recursos técnicos, nossos recursos financeiros, nossos recursos cronológicos, ou seja, o tempo que você dedica a este projeto. E claro, né, quando a gente realiza ali uma conversão, uma venda, galera, a gente ainda não tem, né, assim, uma noção de quanto aquele cliente, né, ou aquele lead que tomou uma decisão de entrar num grupo, de comprar um produto seu, a gente não consegue avaliar ainda essa métrica, né, de quanto custou para adquirir um cliente, né, ou um lead ali super qualificado. É muito difícil, tá? Por quê? Porque a proporção, galera, ela é realmente enviesada, né? A proporção de investimento, ela é muito maior ainda do que qualquer retorno, principalmente quando você, como eu acabei de dizer, você está começando, aí você tem uma trabalheira para criar um funil de vendas, criar um infoproduto, criar uma estratégia para converter. E claro, galera, olha só, quando a gente usa, né, o que eu recomendo para muitos consultorados, né, muitos mentorados da gente, clientes também, que é o seguinte, né? Não, eu quero trabalhar com lançamento. Então a gente orienta, né, que as pessoas realizem ali um lançamento semente. Um lançamento sem investir em tráfego, né? Com o mínimo de investimento possível, né? Utilizando aí uma lista de contatos que eventualmente você tem aí guardadinha no seu celular, no seu computador, enfim, onde quer, na sua agenda, onde quer que você guarde esses contatos. Mas por que a gente orienta sempre as pessoas que vão atuar com lançamentos digitais a realizar um lançamento semente antes de um lançamento ou de uma jornada, investir em tráfego? Exatamente por isso, porque com o lançamento semente a gente começa a ter uma ideia dessas métricas, tá? Claro que o lugar ideal não é aqui, tá? Inclusive está indo o quiz digital de amanhã, que a gente vai responder onde que a gente vê essas métricas a partir do momento que a gente já está investindo em tráfego pago. Mas antes da gente investir em tráfego pago,
olha que importante a gente saber disso aqui. A gente precisa minimamente ter uma ideia de quanto custou para ter aquele cliente ou aquele lead qualificado na nossa base, né? E aí não é uma tarefa tão simples. Por quê? Como eu disse, a gente vai utilizando recursos que a gente tem, né? Sejam recursos cronológicos, recursos de tempo, sejam recursos financeiros, a grana que você coloca ali, seja os recursos técnicos que você tem, ou seja, os conhecimentos adquiridos, né? Muitas vezes você adquire conhecimento aqui no podcast Papo Digital. E aí, essas métricas, ela ainda, como eu disse, elas são todas enviesadas. Por quê? Porque ao mesmo tempo que eventualmente você dedicou para criar uma estratégia ou criar um processo de captação de novos leads ou de novos clientes, esse investimento inicial que você fez não está voltado somente para a aquisição desse cliente. Ela vai estar realmente distribuída em inúmeras frentes, né? Seja na contratação de uma campanha, de uma ferramenta, seja na contratação de um profissional, por exemplo, um web designer, um videomaker, né? Um profissional que vai editar suas imagens e seus vídeos, seja um copywriter. Leris, mas com o ChatGPT eu preciso mesmo assim? Sim, é importante, né? Porque o ChatGPT ele vai criar um texto engessado para você. E claro, né, nada melhor do que um cérebro humano, uma pessoa com uma percepção real de causa, possa ali trabalhar melhor ali essa copy, né, ou seja, a sua estratégia. Mas vamos lá. Então, é muito difícil a gente avaliar essa métrica aqui, né, no começo, mas dá para a gente ter uma ideia, tá? E a métrica, tá, que vai avaliar esse custo por cliente para você, isso, claro, quando você já estiver lá rodando campanhas de tráfego pago, galera, você vai conseguir saber quanto vai custar um cliente para você, tá? E a opção correta do Quiz Digital que chegou ontem para você é a segunda opção, CPA, custo por aquisição. Isso mesmo, não é o CTR. CTR, inclusive, galera, a gente veio falando nos últimos dias sobre thumbnail, YouTube. O CTR, ele se aplica, essa métrica, essa primeira métrica, ela se aplica exatamente para conteúdos em vídeos, tá? Que aí essa métrica, ela vai medir a taxa de retenção no seu vídeo. Lembra que a gente tinha falado isso? A taxa de cliques e a taxa, né, de retenção, né? Na verdade, o CTR, ele é a métrica da taxa de cliques. Lembra que eu falei lá, comentei naquele podcast, que quando a gente tem uma thumbnail, né, uma imagem, uma capa do nosso vídeo muito atraente, a gente aumenta aí o nosso CTR, essa métrica, beleza? E também não é a opção 3, né, o ROI, não. ROI é o retorno sobre o investimento que a gente faz, tá? E claro, galera, a segunda opção, que é a opção correta, o CPA, essa métrica, ela é importantíssima para a gente calcular também o nosso ROI. Galera, pois é, então vamos lá, trocando em miúdos, de forma prática, para ficar bem claro para você o que é o CPA. Vamos supor que você já tem toda essa estrutura construída, já tem lá o seu produto, sua estratégia, as suas campanhas criadas. E aí você vai definir um valor para essas campanhas, né? Eu vou colocar ali, por exemplo, R$100 por dia, né? Aí, nesses R$100 por dia que você colocou lá na sua campanha, você viu lá que você teve 1000 cliques. Mas esses 1000 cliques, somente 10 compraram ou tomaram a ação que você queria. Galera, aí é exatamente esse cálculo, quanto que você investiu, dividido exatamente pelo número de conversões que você teve. Galera, ficou sabendo mais dessa? E agora, claro, quando a gente tem um CPA bem baixo, né, um custo por aquisição bem baixo, galera, com certeza o nosso ROI vai explodir. Galera, então antes mesmo de você pensar em ROI, você tem que pensar no CPA. Galera, gostou desse conteúdo? Continua ligado. Fica antenado que amanhã tem mais Papo Digital. Até lá! E não se esqueça de visitar o portal do Instituto Digital Brasileiro e conferir a vaga de emprego que a gente publicou lá.